Você sabe o que é vistoria de vizinhança? Ou então vistoria cautelar de vizinhança? Para o que serve? Quando fazer? Como fazer? Quais são os procedimentos adotados durante uma vistoria de vizinhança? Quais imóveis devem ser vistoriados e quando devem ser vistoriados? Tudo isso e muito mais é o que nós vamos falar em mais este vídeo aqui do canal. Nós vamos falar tudo sobre vistoria de vizinhança, para que você entenda o que é este ramo de atuação dentro da engenharia e como é que você pode trabalhar fazendo vistoria de vizinhança. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa já o like aqui no vídeo também, se esse conteúdo faz sentido para você e te ajuda de alguma forma. E vamos lá abordar tudo sobre vistoria de vizinhança. Pensa comigo na seguinte situação. Vamos supor que você é um construtor, dono de uma construtora, ou então responsável por uma construção de um empreendimento aí na sua cidade. E vamos supor que você está construindo um edifício aí num determinado local, está tudo sob controle com essa obra, as fundações foram executadas de maneira correta, você está seguindo o cronograma da obra, a gestão da obra está sendo feita de maneira correta e assim por diante. Então, está tudo sob controle até que um vizinho seu, um vizinho à obra, entra em contato com você dizendo que por conta da sua obra começaram a surgir trincas na casa dele. Ele alega que antes de você começar aquela construção sua, não tinha nada naquela parede dele. E após você começar a obra, após fazer as fundações, após começar a subir os pavimentos, as trincas começaram a surgir. Como é que você vai saber que aquelas trincas existiam ou não antes de você começar a construir aquela edificação? Por mais que você saiba trabalhar com engenharia diagnóstica, você entenda sobre fissuras, sobre trincas, entenda sobre manifestações patológicas, você não vai saber se aquela trinca ela já existia ou não, a não ser que seja algo bem evidenciado, que não faça sentido algum. Mas você não vai ter respaldo nenhum para saber se aquele problema já existia ou não. E este vizinho, ele pode querer que você arrume aquele problema para ele, que você arque com as consequências, arque com, principalmente, né, em questão financeira, com aquele problema. E você vai ter que providenciar alguma solução para aquele vizinho. Agora vamos passar do lado construtor para o lado morador. Agora você é o morador, você não é o construtor. Você está na sua casa e as suas paredes não tem problema nenhum, não tem fissura, não tem nenhuma trinca, não tem desplacamento de revestimento, não tem nada. E começou uma obra vizinha a você. Então começaram a bater estaca, começaram a fazer rebaixamento do lençol freático, começaram a fazer grandes escavações e por conta de toda essa movimentação, as suas paredes começaram a fissurar. Só que agora você vai ter de convencer os responsáveis daquela obra que a sua parede antes não apresentava nenhuma fissura, nenhum problema e que eles vão ser os responsáveis por arcar com os prejuízos desse problema que surgiu. Bom, você deve ter percebido que os problemas eles podem ser tanto do cunho do morador quanto do construtor. E como é que a gente pode resolver isso de forma antecipada? E é justamente onde entra a vistoria cautelar de vizinhança. Ou seja, sempre que eu quiser me resguardar as edificações vizinhas, seja quando minha obra tem fundações a executar, escavações a se realizar, rebaixamento de lençol freático, contenções, escoramentos e estabilizações, entre outras obras, outros procedimentos da construção civil que porventura possam causar algum tipo de interferência no meu vizinho, eu tenho que tomar um cuidado. E esse cuidado é justamente a vistoria cautelar de vizinhança, onde eu vou nos meus vizinhos, no vizinho daquela construção que eu estou fazendo, não precisa ser necessariamente um edifício. De repente eu vou fazer algum projeto de infraestrutura onde eu vou ter de fazer um rebaixamento de lençol freático, uma escavação de grande porte, uma estabilização, um escoramento, e qualquer coisa que possa causar um problema naquele meu vizinho,
eu vou nessas edificações vizinhas e faço um registro fotográfico do estado de conservação atual daquele meu imóvel. Então, nada mais é do que eu estudar o imóvel de como ele está agora, como ele está antes de eu começar essa minha obra. Tirar foto de todos os ambientes, se tiver alguma anomalia já existente, eu fixo bem naquela anomalia, tiro uma foto mais ampliada, depois faço uma foto um pouco mais detalhada da anomalia já existente, enfim, eu tenho que mapear essas minhas edificações vizinhas, certificar, anotar como elas estão, tirar foto de tudo, de todos os problemas que já existem, para caso um vizinho venha reclamar de alguma situação que porventura a sua obra tenha causado na casa dele, você vai até lá e compara com o laudo que vai ser gerado após essa vistoria cautelar de vizinhança e você vai ver se aquele problema já existia. Caso aquele problema já existia antes, aí não tem muito o que fazer, aquele problema já existia e não foi a sua obra que causou tudo isso. Mas se aquele problema ainda não existia, aí você tende a arcar com as despesas e solucionar o problema daquele seu vizinho. Essa vistoria cautelar de vizinhança, ela também serve para você entender como é que está o estado de conservação dos imóveis vizinhos, para saber até que ponto você pode movimentar uma obra, até que ponto você pode causar interferência, porque de repente você percebe que uma vizinhança ao seu redor possui um estado precário, as edificações possuem um estado de conservação baixo, possuem má estabilidade, então você tem de causar o menos impacto possível. Para isso é só estudando como é que está o estado de conservação dessas edificações vizinhas. Se você não souber, você pode acabar fazendo algum procedimento que venha a causar problemas demais para aquelas edificações. Então, a vistoria cautelar de vizinhança, ela também tem esse nome de cautelar, justamente que você vai se resguardar, mas também que você vai conseguir tentar prever soluções para causar o menor impacto possível naquelas construções vizinhas. Igor, mas como é que eu faço para saber quais imóveis eu tenho que vistoriar? Qual é o raio de abrangência ali dos imóveis a serem vistoriados? Bom, não existe uma regra, não tem uma norma dizendo, olha, você tem que fazer num raio de tantos metros. Não existe isso. O que existe são algum bom senso que o profissional que vai executar esse serviço, que vai fazer o laudo de vistoria de vizinhança, ele tem que ter. Se, por exemplo, nós vamos ter escavações de grande porte, de repente esse raio de abrangência é um pouco maior. De repente, a gente vai fazer apenas algumas estacas que não vai causar tanta movimentação assim, porque o processo executivo da estaca não movimenta tanto. Por exemplo, fazer uma hélice contínua, e nós não temos muitas vibrações, muitos ruídos, então esse raio de abrangência ele pode ser menor. Agora, se a gente vai executar uma estaca pré-moldada, que vai ter vibração, vai ter ruído, a gente vai fazer rebaixamento do lençol freático, que inclusive tem um cálculo para saber qual que é o raio de abrangência, aí nós partimos desse pressuposto. Então tudo vai da experiência, da expertise do profissional responsável pela elaboração do laudo de vistoria de vizinhança. Mas existe uma recomendação inicial. Uma recomendação inicial diz que pelo menos um raio de 30 metros, né, a partir ali da periferia da sua construção, você traça as edificações que estão a 30 metros das periferias e faz uma constatação dos imóveis envolvidos nesse raio de abrangência. Bom, e como é que você vai fazer essa vistoria cautelar de vizinhança? Existem níveis de vistoria de vizinhança. Os níveis são nível 1, nível 2 e nível 3. Quando você escolhe os imóveis a serem vistoriados, você tem que mapeá-los. E o nível 1 vai ser quando você não vai causar tanto impacto assim. Então a vistoria ela não precisa ser tão detalhada. Então você basicamente só vai fazer uma caracterização geral, até mesmo externa, de todos os imóveis escolhidos dentro daquele raio de abrangência. Vai tirar foto de tudo, principalmente das partes externas daquele imóvel, vai fazer uma caracterização simplificada. Dificilmente esse tipo de nível acontece nas vistorias de vizinhança. O mais usual é o nível 2. O nível 2
é aquele que você, além de constatações externas, você vai entrar dentro do imóvel da pessoa e tirar foto de todos os ambientes, e tirar foto de todas as paredes, todos os pisos e todos os tetos. Quando observar algum tipo de manifestação patológica, você vai fazer uma outra fotografia ampliada daquela manifestação patológica e fazer uma simples descrição do que se trata. Você não precisa falar do porquê aquela manifestação ocorreu, qual a origem, causa, consequência, não. Você não está fazendo um trabalho de engenharia diagnóstica, você está fazendo apenas uma constatação de fatos. Então você só precisa registrar e deixar documentado. Assim você vai fazer em todos os ambientes, não esquecendo da cobertura, não esquecendo da calçada. A gente às vezes esquece que não é somente a parte interna do imóvel, mas sim também todos os logradouros também fazem parte, também são vizinhos, então calçada, árvores, postes. Então fazer uma constatação fotográfica de tudo que existe naquele imóvel do raio de abrangência que você determinou. Já o nível 3 é aquele que você vai causar muito impacto naquela vizinhança. Então você precisa fazer uma caracterização muito mais detalhada. Além de tudo isso que eu comentei no nível 2, foto de todos os ambientes, de todas as paredes, piso, teto, foco na manifestação patológica, você vai fazer uma descrição de todos os revestimentos e vai fazer uma descrição detalhada, vai ver como é que está o nível do revestimento cerâmico, vai ver como é que está o nível dos revestimentos argamassados ou pintados da parede, vai fazer uma inspeção um pouco mais detalhada no forro. É aquela inspeção onde que realmente você vai causar impacto, aquela edificação vai tremer, aquela edificação ela vai ser submetida a tensões e que você realmente vai ter que fazer um trabalho um pouco mais bem detalhado. Tudo isso quem decide é o profissional responsável pela execução da vistoria cautelar de vizinhança, que vai conversar com o contratante, seja o construtor ou até mesmo o morador, sobre qual a necessidade daquele laudo de vistoria cautelar. Bom, como eu comentei, a contratação ela pode ser feita pelo construtor, que normalmente é feita pelo construtor, então o construtor ele quer se resguardar, então ele contrata um profissional habilitado para fazer esse tipo de trabalho. Mas o vizinho, ele também pode contratar esse profissional, porque de repente a obra começou, começando, não fizeram nenhum tipo de vistoria de vizinhança, então o vizinho fala, opa, vou me resguardar, eu vou contratar um profissional para vir aqui na minha casa, fazer um registro fotográfico de tudo, mostrar que minha casa não tem problema nenhum, e caso surja algum problema, eu vou conseguir responsabilizá-los. Então, essa vistoria de vizinhança ela pode ser contratada por ambas as partes. Igor, mas como é que eu vou entrar na casa dos outros? Como é que eu vou chegar, bater lá na porta e pedir para entrar e para tirar foto de tudo? Tá louco, eles não vão deixar. Realmente você não pode chegar assim de supetão e querer tirar foto de tudo. O que você deve fazer antes é, após você determinar qual é o nível, após determinar quais são os imóveis a serem vistoriados, você vai ter de enviar uma correspondência para esses imóveis, falando o que você vai fazer, falando do que se trata, o nome do profissional responsável pela vistoria, o que você vai fazer, a data, deixar tudo bem agendado, né, com aquele vizinho. Se porventura aquele vizinho não esteja em casa, e é sempre muito importante que você sempre entre na edificação se tiver um maior de 18 anos naquela edificação, tá? Isso para todos os serviços, mas de repente você agenda para um outro dia, essas vistorias normalmente ocorrem fim de semana também, tá? Vai depender muito do profissional ali de acordo com o agendamento com o vizinho, mas o que eu quero dizer é que você deve registrar isso e agendar com todos os imóveis a serem vistoriados. Mas Igor, tem um outro problema, e é aqueles vizinhos que não querem de jeito nenhum que você entre na casa, ou então aqueles vizinhos que não estão em casa, que estão de férias, estão viajando. Isso você tem de documentar também. Isso você tem de fazer um relatório falando que você não vistoriou aquele imóvel por conta disso, disso e disso. Quando o vizinho ele não deixa você entrar, ele não deixa você fotografar, ele vai estar deixando de ter um respaldo. Então você tem que deixar ele ciente, olha,
tudo bem, você não quer, eu não vou forçar, não vou tirar foto. Mas caso aconteça algum problema na sua edificação, você não vai ter esse respaldo, você não vai ter como provar que aquilo foi causado pela obra vizinha. E aí, para depois ser solucionado isso, se o vizinho não deixou entrar, depois surgiu algum problema, até cobrar a construtora, vai ver que ele não deixou entrar naquele imóvel, vai dar um rolo danado. Então, deixa muito o vizinho muito bem, explique muito bem para esse vizinho, explique quais são as consequências de não deixar entrar, não deixar fazer a vistoria, e aí você tenta contornar a situação. Caso não dê jeito, aí você tem de fazer procedimentos para vistorias não agendadas. Quando você for tirar foto de todos os ambientes, é muito importante que você se atente a todos os objetos que atrapalhem o registro fotográfico. Por exemplo, aqui eu tenho uma estante de livros. Eu não consigo enxergar o que tem atrás dessa estante de livros para eu fotografar. Assim como eu não vou conseguir enxergar o que tem atrás de um guarda-roupa, o que tem atrás de um quadro. Então é sempre muito importante que você peça ao morador, ao vizinho, que retire, que pelo menos afaste aquele móvel para que você retire aquela foto. Principalmente guarda-roupa, que tomam bastante espaço daquela parede, que você não vai conseguir observar, você não vai conseguir relatar, e nem muito menos descrever como é que está o estado de conservação daquela parede. Então é muito importante que você peça a ele remover, para que você consiga ver atrás de cortina, atrás de tapete, tudo que estiver te atrapalhando, você pede para ele tirar, isso é muito importante. Sempre peça para o morador tirar e não você, para não causar algum tipo de transtorno, qualquer problema que seja, para que você consiga ter uma visão geral de todos os ambientes. E é muito importante, em se tratando de fotografia, que todas as fotografias elas não sejam alteradas. Todas as fotografias elas sejam de forma natural. Você tirou a fotografia daquele jeito, não faz edição nenhuma, não coloca efeito, não coloca nada. A foto tem que ser original para constar no laudo cautelar de vizinhança. Lembrando apenas que reformas em apartamentos também devem prever uma vistoria cautelar de vizinhança. Pelo menos os vizinhos ali laterais, o vizinho superior e o vizinho inferior, para você se resguardar também. E eu já comentei aqui um outro cuidado, mas eu vou frisar novamente, lembrando que a rua, o logradouro, as coisas que existem nas ruas também são vizinhas. Pontes que possam existir ali perto da sua obra, viadutos, passarelas, tudo isso é vizinho. Por mais que não seja um morador ali, é uma construção vizinha e você deve vistoriar. Igor, mas agora me surgiu uma dúvida. Você falou de apartamento, que tem que visitar os imóveis acima e abaixo, você falou de logradouro público. Vamos supor que minha obra está no meio de vários prédios. Tem prédio para todo lado, com vários apartamentos. Esse prédio é alto, então tem vários apartamentos. Eu vou ter que visitar apartamento por apartamento? Bom, isso vai depender do nível da vistoria de vizinhança. É claro que, quando você for fazer uma obra, você vai tentar causar o menos impacto possível naquela vizinhança, tá? Então, por exemplo, se você vai construir uma edificação no meio de vários prédios, você não vai utilizar a estaca pré-moldada, por exemplo, que vai causar muita vibração e ruído. Você vai optar por utilizar uma estaca, por exemplo, uma estaca hélice contínua, ou um outro tipo de fundação, uma estaca escavada, por exemplo, a depender das condições de solo. As escavações também tem que tomar cuidado, você tem que prever um projeto de contenção ali, talvez uma parede de diafragma, umas estacas secantes, estacas justapostas, né? Enfim, você tem de tomar um certo cuidado para que não precise você visitar todos os apartamentos para ser uma vistoria muito rigorosa, muito criteriosa. Aí você, vendo que vai causar o menos impacto possível, você faz uma avaliação um pouco mais externa, um nível 1 ou nível 2, somente do prédio, né, e não dos apartamentos em si, para não tornar o trabalho inviável. Finalizado o laudo de vistoria de vizinhança, para quem eu vou entregar este documento? Bom, de repente você vistoriou 50 imóveis, até mais ou menos, você vai ter que entregar uma via para cada um. Eu, particularmente, acho isso inviável, tá? Você entregar uma via para cada um, além de ter uma via para a construtora, uma via que fica com você, uma via para cada vizinho, eu acho inviável. A não ser que seja por e-mail. Você combine de entregar esse laudo para
cada morador por e-mail. Ou então você pode deixar na construtora, o arquivo na construtora, o vizinho ele pode ter acesso a esse laudo indo até o local da obra ou contatando alguém responsável pela construtora, ou ainda você pode registrar esse documento em cartório, porque quem quiser vai até o cartório tirar uma cópia daquele documento. Não é obrigatório essa questão do cartório, mas é uma solução aí caso tenham muitos interessados em obter uma cópia daquele seu relatório. Bom, feito tudo isso então, a obra vai ser iniciada e pode ser que os problemas nos imóveis vizinhos venham a acontecer de fato. Você verificou que aquele imóvel não tinha aquele problema e veio a acontecer uma trinca ou qualquer outro problema aquele imóvel mediante a obra vizinha, né, por conta daquela obra vizinha. Aí você vai o seu telefone vai tocar, no caso você profissional, o seu telefone vai tocar para você conferir no laudo que você fez se aquela anomalia já existia ou não. Basicamente vai ser esse o seu trabalho, tá? Então você vai ter um pouco de trabalho aí para verificar essas situações, que normalmente vai ser você mesmo que vai fazer. O resto dos trabalhos, o que vai ser feito, como vai ser feito, aí fica a responsabilidade do construtor. Sendo se ele quiser que você faça alguma coisa a mais por isso, aí deve ser um contrato totalmente diferente. E pelo fato de existirem poucos profissionais no mercado capacitados em vistoria cautelar de vizinhança e ser um mercado pouco explorado da engenharia e da arquitetura, é que nós pensamos em você. E nós preparamos um treinamento, um Masterclass, que nós chamamos aqui de RV Class, que vai acontecer no dia 29 de julho, das 14 às 18 horas, aqui mesmo no nosso canal do YouTube, mais privado, aqueles que se inscreverem, é claro. Nós preparamos um treinamento sobre vistoria cautelar de vizinhança, para tornar você um profissional expert em vistoria cautelar de vizinhança e elaboração do laudo de vizinhança. Nós vamos te mostrar tudo o que está por trás da vistoria, como fazer a vistoria. Aliás, eu vou ler aqui para você, eu vou deixar aqui na tela também, o conteúdo programático deste treinamento que nós vamos fazer com você. Então, nós vamos falar o que é a vistoria de vizinhança, qual a finalidade, a quem interessa esse trabalho. Nós vamos detalhar mais sobre os níveis e como fazer essas vistorias de acordo com os níveis, os procedimentos que você deve fazer antes da vistoria. Nós vamos te dar um passo a passo realmente para isso, como calcular esse raio de abrangência de imóveis envolvidos. Nós vamos falar sobre composição de orçamento, quanto cobrar por esse trabalho, as etapas de trabalho. Nós vamos falar sobre o envio das correspondências, nós vamos te entregar modelos de correspondências e vamos falar como você pode fazer também entregar essas correspondências. Nós vamos falar sobre os equipamentos que vocês devem levar a campo, os procedimentos adotados durante a vistoria, para você ter uma vistoria completa e não deixar faltar nada no laudo, os procedimentos que você deve fazer para as vistorias não agendadas que eu comentei, o que fazer, como agir, né, e como agir no pós também, que é o mais complicado. Nós vamos falar sobre o procedimento para a realização da vistoria, classificação do estado de conservação do imóvel, que é muito importante constar no laudo. Nós vamos te dar até noções básicas de fotografia, como fotografar de modo correto esses imóveis, para que você não tenha problemas depois. Nós vamos falar sobre elaboração do laudo de vistoria de vizinhança, como você faz para elaborar do início ao fim, e também quais são as medidas que você tem que tomar após ocorrer uma reclamação de um vizinho perante um problema que ocorrer e muito mais. Nós vamos falar realmente sobre tudo que envolve a vistoria de vizinhança, te ensinar o passo a passo para a execução desse serviço. Você vai sair, logo após o término do curso, você vai sair expert em vistoria de vizinhança e apto a começar a ganhar dinheiro, apto a começar a trabalhar com esse tipo de serviço. E este curso, como eu comentei, vai ser ao vivo, no dia 29 de julho, sábado, das 14 às 18. Como são 4 horas de duração, vai ter um intervalinho ali no meio, mas a gente vai realmente preparar para esse mercado. E o link de inscrição para esse curso está aqui abaixo, aqui na descrição desse vídeo. Se inscreve lá vai ter todo o procedimento, vai ter um investimento que você deve realizar para fazer esse curso, que é baixíssimo, perto do que a gente vai te entregar.
Eu só peço que você clique lá no link da descrição e leia tudo e veja o investimento, que você não vai nem acreditar no qual é o investimento desse curso. Realmente é muito baixo para tudo aquilo que nós vamos te entregar, bem como aquilo que nós já entregamos no curso Inspeção para Compra de Imóveis, que foi gratuito, e nós já entregamos uma série de coisas. Nós entregamos modelo de checklist e aquela quantidade de informações que nós falamos no curso gratuito. Agora você imagina num curso pago. Então, vocês sabem, para quem acompanha a gente aqui, que nós não medimos esforços para mostrar conhecimento, ensinar vocês a trabalharem com esse tipo de serviço, realmente retribuir, né, passar conhecimento. Nós não medimos esforços. Estamos aqui para ajudar todos os profissionais da área da engenharia e da arquitetura, bem como construtores e os próprios vizinhos também. Então, clica lá no link de inscrição aqui abaixo no YouTube. No nosso canal, na nossa página do Instagram também tem algumas informações que você pode encontrar por lá. E nos vemos lá no dia 29 de julho, sábado, das 14 às 18 horas, nesse RV Class, nesse Masterclass sobre vistoria cautelar de vizinhança. Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e entendido um pouco mais sobre a vistoria cautelar de vizinhança, e te vejo lá no curso, nesse Masterclass, que nós vamos falar muito mais do que nós falamos aqui no vídeo de hoje. Nós vamos realmente abrir a caixa preta desse tipo de trabalho para você. Convido você a conhecer o nosso projeto de consultoria também. Se você deseja alguma ajuda em particular, deseja perguntar alguma coisa para a gente de forma individual, preencha o link que também está aqui abaixo na descrição deste vídeo, que nossa equipe vai entrar em contato com você para que a gente possa te ajudar da melhor forma. Também convido você a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, para você acompanhar um pouco mais de perto os nossos trabalhos por lá. Acompanhar-nos também na RVCast, que é o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e aqui no YouTube também. E por falar em YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, já deixa like aqui no vídeo também se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, e nos vemos no próximo vídeo e também na RV Class do dia 29. Até lá!